Nesta semana foi lembrado o Dia Mundial de Combate à AIDS. A data chega no momento em que a doença adquire contornos novos, exigindo mais atenção das autoridades, porque está atingindo uma faixa etária mais baixa. A AIDS está pegando mais os jovens. E também com a eficácia dos medicamentos, dos coquetéis no controle da doença, muita gente está se sentindo muito protegida, se descuidando cada vez mais da prevenção. É sobre este assunto que uma entrevista coletiva discute hoje, tendo como debatedores aqui na nossa bancada o Dr. Daltro Catani, diretor da Superintendência Regional da Saúde em Uberlândia, o médico infectologista José Humberto Caetano Marins e Newton Carlos Rezende, presidente da Associação de Apoio às Pessoas com HIV em Uberaba. É um prazer muito grande tê-los conosco nesta bancada de entrevista coletiva para a discussão de um assunto tão importante. Nós vamos abrir a nossa conversa com o Dr. Daltro Catani. Dr. Daltro, como andam os números da AIDS na região de Uberlândia, na região que compete à sua administração? O importante lembrar que, igual você colocou no início, né, nós não podemos descuidar. Então, muitas pessoas, né, estão achando que a situação da AIDS está mais controlada, mas nós temos que entender que a população, no sentido demográfico, ela aumentou muito, né? Então, se você fazer uma proporcionalidade em relação com o aumento da população e o número de casos, que é em torno de 0,6% que você tem que fazer, realmente a AIDS ela tem avançado num sentido significativo na nossa região. Então, nós temos aí só na região de Uberlândia Superintendência, né, aproximadamente quase 24 casos novos que estão aparecendo por mês na nossa região, nos 18 municípios. São números, são casos de Uberlândia ou são... Da região. Da região. Da nossa superintendência. Doutor Zé Humberto, o senhor que lida bem de perto com isso, como é que o senhor vê essa situação? Eu vejo da seguinte forma, os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, né, nas projeções que são feitas, indicam nos mais recentes que houve uma discreta diminuição do número total de casos. Uma projeção em 2006 que era de 630 mil casos, para 2011 essa projeção... Isso para o Brasil. Isso em 2011, o Ministério divulga um número de 608 mil casos, quer dizer, uma discreta redução. Só que isso não pode ser comemorado ainda como uma vitória e nem como algo que se possa ter como um avanço muito grande. Por quê? Porque alguns grupos estão mostrando um aumento da sua incidência, aumento do número de casos. Uhum. Então, como você mesmo ressaltou no início, o grupo que está mais nos preocupando atualmente são aquelas pessoas jovens entre 15 e 24 anos de idade. E na experiência de atendimento que eu tenho tido junto com outros colegas da especialidade, a gente tem visto exatamente isso. Cada vez mais pessoas jovens, né, homossexuais, né, homens que fazem sexo com homens, estão com um aumento muito elevado em relação à faixa etária de 13 anos, doutor? O que tem se mostrado é exatamente essa faixa, entre 15 e 24 anos. O aumento do número de casos, pelas pesquisas e na prática nossa de atendimento, é realmente nessa. Agora, tem um outro subgrupo que preocupa muito também, que está dentro dessa faixa etária, que são as mulheres entre 13 e 19 anos de idade, as meninas, adolescentes entre 13 e 19 anos de idade. Os dados mostram que é a única faixa etária em que há uma proporção maior de mulheres em relação a homens. Uhum. Em todas as outras faixas etárias, o número de homens suplanta o número de mulheres infectadas, mas nessa faixa entre 13 e 19 anos de idade, há uma maior quantidade de mulheres infectadas, que também é um outro foco das ações de intervenção e de campanha do Ministério da Saúde. Só complementando, Orlando, nós também temos um dado, né, doutor Zamberto, que a faixa dos idosos, né, também, com esses estimulantes pessoal hoje, da terceira idade. Da terceira idade, com esses estimulantes também, as pessoas, né, melhoraram, né, o vigor físico, melhoraram tudo, então assim, há uma procura maior na questão sexual também, então há uma desproteção também
nessa faixa E ao etária. descuido, né, desse o pessoal que a que gente devia... A qualidade chamar de vida, atenção, né? a qualidade de vida sexual do idoso hoje melhorou muito, tanto do homem quanto da mulher, né, com as reposições hormonais, com o uso dos estimulantes. E isso é um fator de vulnerabilidade, um dos fatores nessa faixa etária de vulnerabilidade ao HIV, quer dizer, está mais fácil ao risco. E o que a gente vê na nossa prática de atendimento é exatamente isso. O idoso se infecta por não ter tido a cultura da prevenção e nem mesmo da informação. A informação, nem tanto, que a informação até está muito bem divulgada, mas a cultura da prevenção, da percepção do risco em relação à doença. E a gente tem relatos de casos dos pacientes, né, idosos, né, e que contam que realmente a prática do uso do preservativo nessa faixa etária mais idosa também é muito baixo. Eles não estavam acostumados com isso. Exatamente, eles não passaram quando por uma... estavam na vida ativa. Sexual. Exatamente, a exposição sexual é bastante desprotegida e pouco observada, né, as boas práticas nessa faixa etária. E hoje, ainda mais divulgando hoje os dados também do Ministério, que a população brasileira vai viver mais, né, está vivendo mais, então é também um grupo que a gente tem observado como merecedor de atenção. Não é o foco primário do Ministério para essa campanha, mas com certeza é também um grupo que a gente toma muita atenção. Principalmente levando-se em conta que o nosso país caminha para ser para ter uma população bem grande, né, de idosos. Eu queria lembrar a faixa dos adolescentes também, né, que tem as baladas, os bailes, né, as boates. Então, naquele primeiro momento que as pessoas estão ficando com outras pessoas, né, depois isso aí há um direcionamento no aumento de número de casos também, que as pessoas vão ficando com outras pessoas também, e a proteção com relação também ao uso do preservativo às vezes fica meio de lado. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos jovens também, para que realmente aproveitem a vida de uma forma segura, né, para evitar um dano futuro muito, muito difícil. É brincar com a vida, né? Fazendo um complemento aqui, Orley, junto com o Dr. José Humberto,